Pessoal, bom dia. Eu sou o Roberto Dariva, da Navita, e esse é o Vicente Rezende, nosso convidado de hoje. A gente vai começar um bate-papo sobre IoT, sobre a internet das coisas, e sempre que eu falar IoT, eu estou me referindo à internet das coisas. O Vicente é da FX Retail e vai nos ajudar a entender uma série de pontos de IoT aplicado ao varejo. Vicente, bom dia, obrigado pelo convite, seja bem-vindo. Bom dia, Dariva, obrigado, prazer estar aqui com vocês. Eu queria que você começasse falando para a gente quem é a FX Retail e como é que ela está inserida nesse mundo de IoT. A FX é uma empresa de Retail Analytics, a gente provê dados de comportamento de usuário, começando pelo fluxo de visitas, uma série de indicadores para varejo físico, são indicadores que são absolutamente familiares para o varejo online, para o e-commerce, e a gente está disponibilizando esses indicadores para o varejo físico. O e-commerce tem por característica uma operação muito orientada a dados ao longo de todo o funil de compra, desde que o cliente começa a ter o primeiro contato, às vezes antes de entrar na loja, e o varejo físico era anteriormente muito eficiente para medir tudo o que acontecesse desde o momento do fechamento de compra. A FX vem prover para o varejo informação a respeito do comportamento do cliente ao longo de todo o funil de compra. Vou explicar isso um pouco mais detalhado mais para frente, mas basicamente é isso. A gente tenta emular o Web Analytics para o varejo físico. Perfeito. E por que vocês tomaram a decisão de desenvolver um dispositivo de internet das coisas? E como é que isso impacta nos negócios da FX e dos seus clientes? Perfeito. A gente tem um dispositivo próprio, um device desenvolvido por nós, que ele é um dispositivo conectado, ele tem um sistema operacional rodando dentro dele, e ele usa múltiplos sensores para começar a entender comportamento de cliente dentro da loja. A decisão por criar um IoT, um device de internet das coisas, ele é consequência da nossa missão, que é prover dado comportamental de cliente dentro da loja e tentar emular práticas de acompanhamento que já existem em outras indústrias para dentro do varejo físico. Existe uma premissa muito forte dentro da FX e uma frase de um dos pais da administração moderna que diz que tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Existia uma parte fundamental de toda a cadeia de compra que não era medida. A maneira de medir isso é através de um dispositivo de internet das coisas. Quanto tempo o cliente ficou na loja, quantas vezes ele volta na loja, quais lojas da rede ele frequenta, qual o número de pessoas que viram a vitrine da loja e acabaram entrando na loja. Indicadores como esses, que são fundamentais para a melhoria de eficiência, a gente consegue entregar para os nossos clientes através de um dispositivo de IoT. E efetivamente se consegue isso por causa dos sensores, né? E como é que esses sensores todos de internet das coisas, eles vão criar novas oportunidades de negócio e também como é que eles vão ajudar na transformação digital de negócios existentes? Legal. Os sensores eles vão ser os responsáveis por trazer o mundo para um universo digital. O mundo está se digitalizando muito, numa velocidade muito rápida, isso todo mundo já sabe. A maneira com que disciplinas, indústrias, hábitos humanos que não tinham relação direta com o digital se tornam digitais é através de sensores. Então, se você imaginar que com sensor vai ser possível melhorar a qualidade de fornecimento de comida para o mundo, a partir do momento que você monitora o solo em tempo real. Com sensor vai ser possível que o seu carro sofra um update do que aconteceu na fábrica. A fábrica desenvolveu um dispositivo novo, e esse carro conectado e com sensores, essa integração, os updates do carro vão acontecer. Imagina gado, você conseguir mensurar quantos passos cada cabeça de gado deu por dia, quanto de água ela bebeu por dia. Isso é informação crítica para a melhoria de eficiência da indústria, da indústria pecuária. Isso tudo acontece através de sensor. No varejo não vai ser diferente. A implementação de sensor, a disponibilização de sensor vai trazer
capacidade de mensuração de coisas que nunca conseguiram ser mensuradas antes. E isso é uma transformação bastante importante no aumento de eficiência. Assim, a gente precisa ganhar eficiência, todas as indústrias precisam ganhar eficiência, o varejo não é diferente disso, precisa ganhar eficiência, e os sensores possibilitam esse tipo de coisa. E os sensores fazem a ponte do mundo físico com o mundo digital, basicamente. Só vamos testar o áudio aqui, que parece que está com algum problema de áudio. Se alguém tiver se tiver algum problema de áudio, por favor, nos avise no chat, que o pessoal aqui nos ajuda a identificar. E quem tiver alguma pergunta, se a gente tiver tempo no final, também coloque no chat, que a gente vai tentar responder ou responde depois. Ok? Só fazer um teste aqui do chat. Melhorou? Ok, então a gente vai seguir. Você falou de varejo, e principalmente o varejo, que é uma indústria que tem margens muito apertadas, são margens muito estreitas. E essas soluções de IoT tendem a melhorar a eficiência, como você acabou de falar, mas você vê que isso vai ser aplicado só para os grandes varejistas ou os pequenos e médios também vão ter acesso? E se vão ter acesso, quando? No curto, no médio ou no longo prazo? A solução que a gente oferece, ela já está disponível para todo tipo de varejo. A gente tem uma capacidade de escalar para grandes redes ou para atender pequenas redes. E eu acho que esse fenômeno, independente da nossa solução, vai acontecer em toda a indústria. Então, a tecnologia cada vez vai ficar mais barata, a tecnologia cada vez vai ficar mais acessível, e dessa forma eu não vejo nenhuma barreira de tamanho que possa ser colocada nesse tipo de questão. Acho que a própria FX já fornece para redes de 600, 700 lojas e para pessoas que têm 2 lojas, 1 loja. E a gente consegue atender ambos. Você acha que os sensores, os dispositivos conectados, eles vão mudar a maneira do varejo fazer negócio? Ou vão mudar, ou o varejo vai ter que se adaptar a essa nova realidade? Qual é a tua visão em relação a isso? Vai mudar a maneira de fazer negócio ou não? Eu acho que o varejo é uma das atividades mais antigas do mundo, da civilização humana, né? Então, assim, dizer que vai mudar a maneira de fazer negócio, eu acho forte. Eu diria que vai melhorar a maneira de fazer negócio, vai trazer ganhos de eficiência na maneira de fazer negócio, da mesma forma que outros fenômenos que aconteceram no passado melhoraram a prática do varejo. Então, eu diria que vai trazer um aumento de eficiência para o varejo, que é um desejo básico de todo varejista, né? Os profissionais do varejo, no seu ponto de vista, vão surgir novas profissões, ou os profissionais vão ter que tratar com coisas que não tratavam antes, como a parte de analytics, vão ter que entender melhor. Hoje, quando a gente pensa em varejo, a gente pensa muito na loja, algumas coisas básicas para entender comportamento, mas não se tem efetivamente muito dado para isso. Então, a partir do momento que existem sensores, começam a coletar mais dados e se transforma esse dado em informação, como é que você vê os profissionais de varejo? Vai ter uma transformação nisso também? Eu acho que vai ter no varejo como vai ter em todas as indústrias. Assim, os profissionais vão ter que cada vez mais estar habilitados e ter o hábito, são 2 coisas diferentes, de conversar com dado. Os negócios qualquer negócio vai ser orientado a dado. Então, muito se fala de data-driven retail, esse negócio, o varejo orientado a dado, mas o posto de gasolina orientado a dado, a criação de gado orientado a dado, o mundo tende a ser cada vez mais orientado a dado, e a gente vai precisar de pessoas tocando esse negócio que sejam também orientadas a dado, que tenham fluência com indicadores e trabalhem muito bem nessa seara, nesse universo de fluxo muito grande de informação, filtrar o que é importante, como tirar a conclusão a partir dos dados, entender o que os dados estão dizendo, que também não é uma coisa... não basta ter só o dado, né? Tem que ter capacidade interpretativa do dado. Então, acho que vai ter uma transformação, sim, no varejo, mas essa transformação ela vai acontecer também em outras atividades humanas. Elas vão cada vez mais estar presentes, assim.
Um pouco antes de começar, a gente estava falando sobre como as coisas têm evoluído, né? Hoje a gente faz uma pesquisa no Google sobre algum produto, você pesquisa uma churrasqueira, e aí onde você vai aparecem ofertas de churrasqueira. Então, quer dizer, a inteligência está melhorando por trás do que a gente usa na internet. Só que o problema até, que a gente também estava comentando, é que a gente depois compra aquele produto e continua sendo bombardeado por anúncios de um produto que a gente já comprou. Então, quer dizer, o nosso interesse nesse sentido já passou, porque a gente já adquiriu o produto. Se viesse informações de produtos correlatos, seria até mais efetivo. Mas quando a gente começa a falar disso, algumas empresas elas poderão ter muito mais informação, muito mais dados sobre uma série de coisas. Quando a gente fala de varejo, a gente está falando que algumas empresas que possuem solução de IoT, como vocês, quem sabe no futuro tenham informações muito completas para chegar ao ponto de entender o que realmente aquela pessoa, aquele perfil de pessoa, ela gostaria de ter naquele momento, o que ela gostaria de comprar ou ser impactada como. Para não vir um monte de lixo, um monte de informação que não é relevante nesse sentido. Algumas empresas, se conseguirem montar isso aí, realmente terão um diferencial competitivo muito grande. Mas isso também nos leva a uma questão de segurança, que é sempre uma grande preocupação. Hoje a gente praticamente tem problemas de segurança em qualquer coisa que envolva tecnologia. Você acha que quanto mais sensores, mais dispositivos conectados a gente tiver, o problema de segurança aumenta? E como é que você vê que o varejo vai ser impactado com problemas de segurança relacionados aos dispositivos conectados? Eu acho que muito pouco. Primeiro porque não existe uma identificação. Você está entendendo o comportamento, você não está identificando quem é quem e o que ela faz. Então, são dados anonimizados. E a partir dessa anonimização dos dados, você começa a entender padrões de comportamento e você começa a trabalhar nesses padrões de comportamento. Então, eu não acho que nem o e-commerce hoje tem problemas de segurança, de privacidade de dados. Eu acho que esse exemplo que você deu de você enxergar um produto num site e começar a receber mídia sequencialmente exagerada do mesmo tipo de produto, isso é a má operação do que se chama de targetear o cliente, é a operação básica e mal feita desse tipo de atividade. Ela acontece bastante porque ela é muito mais simples do que fazer uma coisa um pouco mais sofisticada. Ela não precisa de algoritmo nenhum. Você entrega para um parceiro um algoritmo simples quanto viu determinado produto, martela o mesmo produto para ele em diversas outros canais e vamos ver o que dá. Isso funciona porque a taxa de conversão do varejo é muito baixa, então a chance dele de fato ter comprado aquele produto que ele procurou é baixa. Então a chance de você pegar ele num site, fora do site, ainda continua sendo alta. Não sei se deu para entender exatamente isso que eu quis dizer. Mas esse tipo de prática, ela vai se sofisticar muito e vai se sofisticar rápido, porque as coisas acontecem rápidas nesse universo. E a segurança não é uma questão, a privacidade não é uma questão de risco, porque exatamente você não tem capacidade de entender nada. Você está pegando pessoas passando, pessoas estando, relação entre pessoas, são indivíduos, não são indivíduos, são pessoas. A gente não tem CPF, hábito de compra, e-mail, não tem nada disso. Na verdade, não são nem pessoas, né? São os dispositivos dessas pessoas, né? São dispositivos dessas pessoas, mas tem imagem de câmera também, porque a gente cria um reconhecimento por câmera de pessoas que estão passando para entender se aquilo é uma pessoa de fato ou se é um carrinho de compra mais uma pessoa, para não contar separado. Então, tem uma identificação de que tem uma pessoa passando ali, sim. É interessante, porque hoje em dia nós temos praticamente 2 CPFs, né? Um é o CPF mesmo e o outro é o MAC address do nosso smartphone. Exatamente. Porque ninguém anda sem seu smartphone, ninguém empresta o smartphone para alguém, né? Não é como um carro que até você tem um ativo ali, um bem, mas empresta eventualmente para alguém. É muito difícil essa separação. E eu acho que até vale explorar um pouco mais esse tema de segurança versus privacidade, porque a segurança, quando a gente fala, a partir do momento que
alguma empresa, seja de varejo, de tecnologia, ela começa a ter informações sobre esse MAC address, que é um MAC address, para quem não é da área, é como se fosse o CPF do seu smartphone. Então ela passa a ter essa informação, ela armazena em algum lugar. E aí quando a gente fala de segurança, é mais no sentido de alguém roubar essa informação e pegar e tentar chegar no indivíduo e não no perfil, não no metadado desse grupo de indivíduos, né? É um pouco relacionado com... Isso aqui é o segurança. Quando a gente entrar agora em privacidade, que eu quero explorar um pouco mais, aí todo mundo ficou sabendo do caso Snowden, que vazou uma série de informações, e lá justamente o governo americano recebeu processos de inúmeras pessoas que estavam falando que o governo brincou com sua privacidade, invadiu sua privacidade, e obviamente eles estavam processando o governo, que tem uma vantagem aí na defesa, mas o governo alegou que ele não estava invadindo privacidade porque a única coisa que ele trabalhava era o metadado. Ele sabia que pessoas que gostam de carros esportivos e vão ao parque, depois vão para algum outro lugar em comum. Então, ele nunca analisou pessoas individualmente. E quando a gente fala de privacidade em termos de varejo, internet das coisas, é a mesma coisa. Acho que vocês analisam o metadado e não o indivíduo particularmente, exatamente, né? Exatamente. Anteriormente, aqui eu estava contando uma história. O varejo físico tem uma premissa, e essa premissa é verdadeira, que ela é bem curiosa, que é a relação entre fralda e cerveja. Então, o varejo físico, os supermercados conseguem medir uma relação direta entre a compra desses dois produtos. Isso é quase uma anedota na indústria. Imagina isso levado ao extremo. Então, entender que alguém que tem a propensão de comprar um determinado produto pode ter a propensão de comprar um outro produto, isso pode ser uma informação útil para o varejista, mas isso pode ser uma informação extremamente útil para o usuário também. A partir do momento que você entregue conteúdo relevante ao usuário, que faça sentido para o usuário, essa preocupação ela diminui absolutamente. Você pega empresas como o Waze. Na hora que você liga o Waze, você está enviando toda a sua informação, e é uma informação super delicada. De onde você vai, para onde você vai, a que velocidade você vai. Tem uma série de informações ali que são absolutamente delicadas, mas o serviço que ele te traz de volta faz tanto sentido que isso não é uma preocupação do usuário do Waze. Esse é o exemplo, o quão relevante é o uso daquela informação, o quão relevante aquela informação é para você como serviço. E a partir do momento que a gente vai aprimorando isso, esse negócio pode ser muito importante, muito relevante. Pense o seguinte, você é mais ou menos como ir no restaurante preferido e não ter que nem escolher o prato, não ter que olhar o cardápio. Imagina que o garçom sabe o que você quer comer. Essa experiência é sensacional. Que tipo de dados você tem que fornecer para que isso aconteça? É um trade-off pessoal entre eu topo isso ou não topo isso, entendeu? Então, se isso for relevante para o usuário, eu acho que não tem problema. A indústria tem diversos exemplos de que não tem problema e que acontecem assim. Legal. Eu queria aproveitar esses últimos minutos para a gente ver se tem algumas perguntas. Eu só preciso conseguir abrir aqui a tela para deixar melhor aqui para conseguir essas perguntas. Aí, vamos. Perfeito. Então vamos lá. Agora são as perguntas dos participantes aqui. Tem o Pavel, que está falando que a IoT está fadada ao overkill de publicidade? Essa é a primeira pergunta. Ou seja, meu carro da marca A irá bombardear propagandas de novos carros de sua marca, minha geladeira da marca B fará o mesmo da sua marca, e assim por diante. Esse varejo digital não pode cansar o usuário? O que você acha? Pavel, eu acho que sim. Eu acho que pode cansar o usuário, acho que vai cansar o usuário, e esse exemplo ou vai desabilitar qualquer tipo de informação entregue para que isso não aconteça mais. Então,
é aquilo que eu estava falando, quão relevante vai ser a informação que vai sair disso. Então, esse overkill de publicidade, ele é burro, ele vai durar pouco, ele tem vida curta. Eu acho que constrói. Porque a partir do momento que ele anda por uma rua, ele consegue mapear e trazer informações de radares ou etc. Eu acho que a publicidade também no mundo da internet das coisas vai ter que ter alguma coisa relativa a isso. Se as pessoas começarem a falar, não quero esse tipo de publicidade, eu não quero, e aquela massa de dados, aquele grupo de pessoas, aquele perfil começar a negar, os sistemas vão ter que ser inteligentes para evitar de mandar esse tipo de informação. Do contrário, eles começam a desligar. Eu não sei se no futuro vai ter opção de ligar ou desligar, mas várias coisas eu acho que vão se moldar a partir do momento, do jeito que as pessoas trabalham, do jeito que as pessoas escolhem as coisas relacionadas, principalmente informação, porque tem tanta informação que eu acho que a gente vai ter que começar a selecionar o que a gente quer e o que a gente não quer. Faz sentido isso, Vicente? Você acha? Eu acho que sempre vai ter uma maneira de você minimizar. Sempre, você pode não usar o Waze. Você vai ficar em São Paulo, você vai se ferrar no trânsito muito mais do que você se ferra, mas é de cada um. Então, eu acho que o mundo vai se desenvolver e a sobrevivência dos modelos de negócio passam por saber usar isso de maneira apropriada. Quem usar isso de maneira apropriada vai ter vida curta. Tão simples quanto isso. Legal. O Marcos Barreiros aqui está perguntando se a gente vê o IoT e como a gente vê o IoT e a sua integração com plataformas de EMM, de Enterprise Mobility Management. Não sei se essa aqui eu posso te ajudar a responder, que eu acho que é mais da área da Navita aqui. Mas essas plataformas de EMM são plataformas, são softwares que ajudam a gerenciar desde dos dispositivos móveis em termos de segurança, criar políticas no uso corporativo, até os gastos que esses dispositivos geram para as empresas. Quando a gente fala de IoT, o Gartner, que é um instituto super relevante do mercado de TI, faz uma série de previsões, eles falam que 95% vão se conectar ou por Bluetooth, ou por Wi-Fi, ou alguma rede que não seja a rede das operadoras. 5% disso, que significa alguns bilhões de dispositivos, vão usar SIM cards embutidos. Eu acho que nesse sentido, Marcos, os dispositivos que vão ter algum SIM card embutido nisso, eles têm uma sinergia total com as plataformas de MM, porque eles vão gerar um consumo, vão gerar um gasto que precisa ser gerenciado. O que é muito comum hoje o que existe mais no mercado são dispositivos de M2M, de machine to machine, que o exemplo mais clássico disso são as frotas de caminhões que as empresas têm e elas precisam gerenciar para ver se o caminhão está na rota ou não, eventualmente se ele for roubado, ele sai da rota, gera um alerta, eles avisam a polícia e tal. Então esses dispositivos precisam ser gerenciados. E uma coisa muito comum que acontece é o caminhoneiro que está com o SIM card lá e tem um telefone pré-pago, precisa ligar para a família, não tem. Ele muitas vezes consegue acesso para tirar o SIM card do dispositivo de M2M, coloca em seu celular pré-pago e liga para a família, gerando custo. Então, geralmente o custo de uma conectividade de M2M, ou Internet das Coisas, ele é de poucos reais. Mas quando ele começa a usar fora do pacote, ele gera um gasto absurdo. Então, eu acho que essa integração, essa sinergia, ela é total. Tanto que nós da Navita acreditamos muito nisso, tanto que a gente tem essas integrações da nossa plataforma com ferramentas de MDM e também tem gerenciamento dos gastos gerados pelo M2M ou IoT. Vamos ver se tem mais, acho que para cima aqui, se tem mais alguma pergunta. Como ficará? O Marcelo Miguel está perguntando sobre a privacidade. A gente discutiu um pouco disso, mas você quer adicionar alguma coisa a mais? Acho que a gente respondeu. Eu acho que, como eu disse antes, a internet das coisas é uma coisa que vai estar em diversas atividades humanas e as integrações com todas essas atividades vão ser possíveis. Então, respondendo um pouco lá da integração da plataforma de EMM, eu acho que vai estar integrado com tudo, principalmente com o que seja relacionado a ganho de eficiência, que tem tudo a ver com uma plataforma de controle empresarial, seja lá ela qual for. Privacidade, acho que eu já respondi. Acho que a gente está vivendo um tempo onde a gente entrega dado e a gente recebe serviço. Essa relação tem que ser boa
para todo mundo, senão essa relação não vai acontecer, essa relação ela tende a morrer muito rápido. Perfeito. Bom, nosso tempo aqui está esgotando e eu queria agradecer muitíssimo ao Vicente e à FX, que é pioneira aí no mercado de IoT para varejo. É um prazer tê-lo aqui conosco, ajudando o nosso público a entender um pouco mais sobre a internet das coisas. E eu acho que a gente vai ficar disponível. Se alguém quiser mais informações, quiser o contato do Vicente depois, entre em contato com a nossa área de marketing que organizou esse evento aqui online e a gente compartilha depois os dados. É sempre um prazer ter vocês conosco. E, Vicente, muito obrigado pela sua participação. Esperamos contar muito obrigado pessoal. É um prazer estar aqui. Espero poder contar com vocês de novo no futuro. E para quem está nos acompanhando e continuará nos seguindo aí para os próximos eventos, a gente deve trazer pelo menos uma vez por mês, sempre convidados que sejam de empresas relevantes no mercado de internet das coisas, para nos ajudar a entender como a internet das coisas vai mudar o mundo dos negócios e as nossas próprias vidas. Então, continuem conosco, sigam a Navita no LinkedIn, no Twitter ou no Facebook, que nós sempre nos avisaremos desses eventos e espero contar com vocês até a próxima. Obrigado a todos e um bom dia. Obrigado, Vicente. Obrigado, gente. Tchau, tchau.